Bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas que estão vendo essa gravação e bom dia para todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai começar o dia da geometria e é um dia tão esperado, estou muito feliz para esse dia, porque a gente tem um timão de convidados. Eu sou uma pessoa que estou muito empolgada para as palestras. A gente tem doutorandos da Unicamp, doutorandos da USP, tem professores da USP, vai ter mesa redonda com o professor Caramelo, a professora Mariana, que são super queridos. Então, vai ser um dia muito maneiro. Preparem a pipoca, botem o caderninho ali do lado, que com certeza vocês vão aprender bastante. E hoje começamos agora de manhãzinha com a palestra do Luiz Lara, que ele é doutorando na Unicamp. Ele era algebrista, mas ele foi trazido para o lado bom da força da geometria, e aí ele vai falar para a gente sobre os Laplacianos em geometria, os terríveis Laplacianos. Então, passo a palavra para o Luiz. Uma boa palestra para todo mundo. Ok, bom dia para todos. Então, como a Mônica já comentou, eu sou aluno da Unicamp, eu faço meu doutorado aqui e justamente meu tema de pesquisa é sobre o Laplaciano, mas é no contexto de geometria e, o que eu quero, o meu tema, né, de pesquisa é calcular os autovalores do Laplaciano. Então, eu vou falar um pouco nessa palestra sobre o que são os autovalores do Laplaciano, e como que eles se relacionam com problemas de geometria e tal, e tentar dar uma palhinha do que eu trabalho e do porquê que é interessante. E no final, eu acho que isso vai ser uma coisa do tipo assim, como simetrias em matemática são interessantes e como elas podem transformar completamente um problema de matemática. Então, então eu preciso falar primeiro do Laplaciano e depois de geometria. Então, esse vai ser o primeiro passo. Então, o que é o Laplaciano? No geral, se você pensa, por exemplo, uma função φ, eu vou colocar f para não assustar. Você pega uma função f de uma região, sei lá, vamos pensar em R2 primeiro, uma função assim. Então, lá na graduação, a gente aprende que o Laplaciano, o delta de f, é a função del2 f del x2 mais del2 f del y2. É isso. Aqui as pessoas também podem denotar isso aqui por nabla quadrado de f. Essa aqui é a notação dos físicos. E esse daqui é o Laplaciano. Mas eu não vou me ater muito à expressão dele, porque mais para frente você consegue perceber que dependendo do lugar onde você está, a expressão do Laplaciano ela vai mudando, né? Por causa das coordenadas das coordenadas da onde você está. Eu só vou pedir um minutinho, que eu acabei de perceber que eu não coloquei o meu computador para carregar e ele está acabando a bateria. Ok. Salvo o PC. Vamos continuar. Então, beleza. Então, esse é o Laplaciano. Existe uma definição alternativa, que se você pega uma função, por exemplo, de ômega contida em R3 para R, você pode definir o Laplaciano de f como sendo o divergente do gradiente de f. Né? Que se você colocar em coordenadas, isso aqui vai ser justamente del2f, del x2 mais del2f, del y2 mais del 2f, del z2, né? Então, tipicamente, o Laplaciano é basicamente isso. Deriva duas vezes e soma todas as derivadas parciais, né? Isso, pelo menos, em Rn. A gente vai ver depois que... A gente não vai ver, né? Mas quando você estuda isso, você percebe que ele muda um pouco de expressão dependendo de onde você está. Mas, ok. Então, esse é o nosso primeiro personagem. E o que a gente vai entender por geometria nessa palestra? Então, claro que isso aqui não é geometria no geral, mas é geometria para essa palestra, tá? Aqui a gente poderia dizer que é a geometria riemanniana.
Riemanniana. Isso. E, bom, acho que nessa palestra eu vou tentar deixar umas referências, assim, para quem quiser estudar mais sobre os temas. Então, aqui eu vou deixar uma referência em português, que é o livro do Manfredo, do Carmo. Não é o famoso livro de geometria diferencial dele, é o Geometria Riemanniana. Ele tem uma capa interessante, que é uma bola roxa. É bem engraçado esse livro, mas é muito bom, eu gosto bastante dele. Tá, então o que a gente vai entender por geometria aqui, eu não vou dar nenhuma definição formal, mas basicamente você tem um conjunto onde ele tem, você consegue parametrizar. Então, digamos que você tem uma parametrização assim, né? Sei lá, num espaço Rn, R2, tanto faz. E aí você tem uma noção de, então, você tem isso daqui, parametrizações. E você tem mais uma noção de ângulos e comprimento de vetor tangente. Ou melhor, ângulos e comprimentos. Vamos lá, vamos fazer assim. Então, quando você tem essas duas noções, então, isso daqui, vamos dar uma variada no que está escrito aqui. Né? Essa parte aqui, isso aqui define geometria diferencial no geral. Mas quando você bota essa condição aqui, aí isso daqui é geometria riemanniana. E aí isso daqui é dado por uma coisa chamada métrica riemanniana. Então, e para quem conhece um pouco mais de linguagem, é basicamente colocar um produto interno nos espaços tangentes, né? De uma maneira que não fique muito zoado. Bom, então, quando eu disser que duas coisas têm a mesma geometria, significa que, de certa maneira, as parametrizações, os ângulos e comprimentos são todos equivalentes, preservados por uma função objetiva, basicamente. Ok. Beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar um pouco da história. Contar um pouco da história não, mas mostrar alguns resultados que têm a ver com geometria e o Laplaciano. Então, antes de tudo, eu vou fazer o seguinte. Vou falar um pouco o que são os autovalores, né, do Laplaciano. Então, no geral, então pega o Laplaciano assim, agindo das funções. Esse daqui é o espaço das funções diferenciáveis da região ômega para a região ômega, para as funções da região ômega. Assim. Isso daqui é uma transformação linear, para quem já viu. E ela é linear no sentido de que delta de alfa f mais g é alfa delta de f mais delta de g. Ela respeita a soma e o produto de funções por escalar. E aí, bom, lá em álgebra linear, né, toda vez que você tem um operador linear, você se pergunta, né, sobre os autovalores, e aí você se pergunta outras coisas, como, será que eu consigo diagonalizar? Ou coisas do tipo. Aqui também dá para fazer o mesmo tipo de pergunta. Então, existe lambda real. Então, aqui é a pergunta. Existe lambda real e f diferente de zero, tal que Laplaciano de f é igual a lambda f. Esse é o tipo de pergunta que você faz em álgebra linear para um operador linear qualquer. Então, não tem... então, isso motiva a gente a fazer a mesma pergunta, né, para esse caso. E o ponto todo é que esse problema, a resposta para essa pergunta aqui é difícil. Na verdade, a existência não. Ok, vamos lá, calma. Então, vamos
por partes, né? Então, a resposta para essa pergunta aqui é... A resposta para essa pergunta aqui, ela é sim, existe. E aí, aqui eu vou invocar alguns resultados aqui fortes, porque é mais do que existe. Existe uma sequência de valores, então existem lambda 1, lambda 2, e aí eles são assim, na verdade. Lambda 1, lambda 2, lambda n, e assim vai. E é uma sequência que converge para infinito. Então, isso aqui é coisa de análise, tá? Os analistas provam isso daqui no geral, né? Tipo que um operador do tipo do Laplaciano, ele vai ter os autovalores, o conjunto dos autovalores vai ser um conjunto mesmo de números, normalzinho, tipo um conjunto discreto, eu diria. E isso aqui se dá pelo fato de que o Laplaciano é um operador elíptico e autoadjunto. Eu vou colocar esses nomes aqui só para quem quiser pesquisar mais sobre isso, né? Isso daqui tem muito mais cara de análise. Isso daqui, bom, isso aqui é matemática, né? Todo mundo usa a ideia de autoadjunto. Certo. Mas, beleza. Agora, então, vamos pensar em como... numa outra questão, por exemplo, que você pode perguntar é como encontrar esses autovalores, então, né? Então, você usa a análise para dizer que existe. E aí, bom, a segunda pergunta depois do existe tá, beleza, então existe. E como é que eu calculo? Então, aí sim, essa pergunta aqui é difícil pra cacete. Isso aqui é bem difícil. Bem difícil por quê? Eu vou dar uma questão, um motivo. A dimensão desse espaço aqui, C infinito de ômega, é infinita. Então, esse espaço geralmente é muito descontrolado. Assim, você não tem nenhuma perspectiva de conseguir usar o que você faz em álgebra linear para achar os autovalores de um operador assim, porque o seu espaço não tem uma base bonitinha de vetores V1 até Vn, que você joga todos os operadores em forma de matriz, e aí você calcula o polinômio característico, acha as raízes. Então, aqui, como a dimensão é infinita, você, infelizmente, não tem todo esse poderio aí de técnicas. Então, isso acaba sendo um problema bem difícil, acabando que as pessoas normalmente calculam para alguns casos. Então, o que eu vou mostrar mais para frente é que, tipo, existe uma infinidade de casos que a gente consegue calcular usando uma técnica que é a técnica que eu uso desde que eu entrei no meu mestrado. E aí eu vou explicar, vou dar alguns exemplos, mas no geral, assim, é uma coisa que as pessoas não têm muito... não existe um jeito geral, assim, uma técnica universal para calcular o espectro de operadores de dimensão infinita no geral, mas o Laplaciano, principalmente, o Laplaciano é mais famoso, né, com relação a esse tipo de problema. E ainda assim, mesmo para ele, não tem uma ideia, um jeito geral de resolver. Tipo, para cada caso é um caso. Existem algumas classes de casos que você consegue usar uma técnica parecida, mas no geral é bem difícil. Mas ok. Então, eu vou voltar para essa questão de calcular os autovalores um pouco mais para frente. Antes, eu só quero explicar um pouquinho da relação dos autovalores com geometria. Então, relação... Então, vou colocar só assim. Autovalores versus geometria. Então, primeiro, eu vou colocar uma referência aqui, que é um texto bem legal, escrito em 1960. Foi escrito nos anos 60, anos 70. E aí é bem legal lá, para quem gosta de fazer bastante conta com essas coisas. Existe um artigo chamado... deixa eu ver o nome do cara aqui. Mark
e ele publicou um artigo chamado Can You Hear the Shape of a Drum? Então, esse é o nome do artigo. E esse artigo, ele deu um novo jeito de você falar sobre problemas do espectro do Laplaciano, problemas de autovalores do Laplaciano e como se relaciona isso para a geometria. Então, normalmente, se você tem uma propriedade geométrica, a galera dessa área normalmente fala, você pode ouvir tá, deixa eu traduzir primeiro esse título, não sei se todo mundo aqui tá muito acostumado. Então, isso daqui você pode ouvir o formato, ou a forma, né? De um tambor. Tá, então, a gente normalmente usa essa nomenclatura, né? Você pode ouvir alguma coisa com relação a, tipo, será que os autovalores do Laplaciano te dão informações sobre essa coisa? Então, por exemplo, as pessoas perguntam, você pode, num conjunto, você pode ouvir a curvatura de uma superfície? Você pode ouvir o volume? Você pode ouvir, sei lá, deixa eu pensar na outra propriedade. Enfim, melhor não me empolgar tanto aqui, mas normalmente as pessoas... esses dias eu vi um artigo que o cara, tipo, ele tava usando problemas de autovalores do Laplaciano para um problema tipo de economia, assim. E aí ele, tipo, o nome do artigo era você pode ouvir... como é que é? Você pode ouvir as tendências do mercado, alguma coisa assim, tipo... O título era esse. Mas é porque justamente ele conseguiu um modelo econômico tal, enfim, que ele conseguiu tirar informações sobre o modelo econômico dele lá, utilizando os autovalores de um Laplaciano específico, coisas do tipo. Mas então, aqui ele explica um pouco por que essa pergunta é feita, por que o nome do artigo é Você pode ouvir a forma de um tambor. Eu vou explicar mais ou menos aqui o que acontece. Mas quem quiser pode dar uma olhada lá. Ele é bem acessível, basicamente, se eu não me engano, assim, eu li a boa parte dele, e ele basicamente precisa de cálculo 2, assim, para entender o que ele está fazendo lá, porque ele faz um monte de derivada e passa um limite. Eu achei bem legalzinho. Assim. Ele usa umas coisas, ele fala umas coisas de física quântica lá no meio, mas você pode só pular e ir embora. Mas então, a partir desse artigo, as pessoas começaram a ouvir o termo ouvir para falar sobre propriedades que são recuperadas a partir do espectro, a partir dos autovalores do Laplaciano. E por quê, né? Porque, tipicamente, o Laplaciano, os autovalores do Laplaciano, então, nesse caso aqui, então, se você... Deixa eu explicar assim, vamos ver. Digamos que você tem um tambor, assim, e aí você tem um tambor ômega. Essa é a borda do tambor, né? Então aqui tem o seu tambor. Aí beleza. Então aí você, por exemplo, considera o Laplaciano, né, agindo nas funções aqui sem infinito ômega, sem infinito ômega. O que acontece é que os autovalores do Laplaciano, isso aqui é por causa da física, tá? Do problema. Isso daqui tem a ver com os harmônicos fundamentais de ômega. Então, o que significa os harmônicos fundamentais? Se você chegar e dar um tapa no tambor, você vai ouvir esses tons. E esses tons aqui, quando eu digo tom, é frequência mesmo. Esse lambda, ele diz a frequência do som que você ouve quando você dá um tapa no tambor. E aí os motivos disso é da física. Você modela o problema, né? Para você entender como é que é o som, você precisa entender como é que a membrana ali do tambor ia vibrar conforme você bate. Daí, para modelar isso, você usa uma equação tipo Laplaciano da função que modela isso, é igual a del
da função, del-t, algo desse tipo, tá? Não, só que eu vou apagar aqui porque eu não quero nenhuma confusão com relação a isso, mas isso aqui vem da física do problema. E aí, beleza. Então, no artigo, o cara faz a seguinte pergunta. O quanto... será que eu consigo, sabendo os harmônicos do meu tambor, será que eu consigo identificar o formato desse tambor? Então, tipo, isso é uma pergunta muito, assim, tipo, se você for interpretar, fica bonitinho, né? Tipo, sei lá, digamos que você é o cara perfeito e que você consegue ouvir um som e você já identifica a frequência na hora, e todas as frequências fundamentais. Então, digamos que alguém vai lá e bate no tambor, você olha e fala, isso é redondo. Você bate para falar, isso é quadrado. Então, a pergunta é essa, né? Será que eu consigo fazer isso? Tipo, só sabendo os harmônicos, só ouvindo o que o cara tá, o som que ecoa quando você bate no tambor, você consegue dizer o formato? Bom, infelizmente a resposta é não. Na verdade, existem vários exemplos de que não acontece, mas existe muita relação mesmo, entre a geometria do tambor e os harmônicos, tá? E aí, bom, isso também desencadeou um monte de pesquisa em matemática, porque as pessoas ficam, tá, beleza, eu não consigo completamente determinar a geometria com os harmônicos. Aí, o que eu consigo determinar? Até onde eu consigo ir e coisas do tipo, tá? Então, tá bom. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os resultados, de fato, curiosos, na verdade, e fáceis de enunciar. Então, esse cara aqui, Riley, em 1890, eu vou começar bem antigo aqui. Em 1890, foi provado o seguinte. Então, se você tem R um retângulo, e você tem Q um quadrado, então você tem a seguinte desigualdade. A área... Nossa. A área do retângulo vezes o primeiro alto valor. Quando eu digo lambda 1, é tipo assim, o menor alto valor, diferente de zero. Então, o menor alto valor diferente de zero, isso aqui é sempre menor ou igual, ou melhor, maior ou igual do que a área do quadrado vezes o lambda 1 do quadrado. Então, é como se fosse assim. Aqui você fixa o perímetro, né? Eu acho que fixado o perímetro. Mas aí você tem esse resultado. É como se fosse assim. O quadrado é o cara que minimiza essa quantidade aqui. O primeiro alto valor é a área, vezes a área, né? E aí é legal que a igualdade vale se e somente se o retângulo é um quadrado. Então, se por acaso você pega um retângulo lá, aí você sabe que a área dele vezes o primeiro outro valor nesse cara é igual à área do quadrado com o mesmo perímetro vezes o primeiro outro valor desse quadrado. Então esse retângulo tem que ser o quadrado, não tem como. Então esse é o primeiro exemplo, e é um exemplo antigaço de como a geometria está relacionada com o alto valor e coisas do tipo. Vamos continuar que tem mais. Tem coisa bastante. E eu vou chegar aqui em problemas que até hoje não estão resolvidos, tá? E aí, então, quem quiser aí já engatar um doutorado a partir de hoje, já dá. Isso aqui fica mais geral se você vai para outras variedades. Então, aqui é Faber, Crahan, nossa, Crahan, assim, em 1925. Ó, notem o espaçamento entre as datas. Ó, o cara foi tipo, 35 anos aí
de coisa. E aí o cara conseguiu generalizar um pouco esse resultado. Então, se você pega o volume de ômega 2 sobre elevado a 2 sobre n, lambda 1 de ômega, isso aqui é maior ou igual ao volume da bola aqui vezes o lambda 1 da bola. Deixa eu só explicar o que é cada coisa aqui. Esse cara aqui é a dimensão que você tá. Então, pensa que esse N é 3 se você está em R3. Tá? Aqui, dimensão. Para quem não... porque isso daqui vale para geral, né? Vale para um... Vale para um aberto qualquer, assim, ômega de Rn. E essa daqui é a bola, né? Em Rn, é a bola aberta, né? São todos os caras x em Rn, tal que o módulo de x é menor do que 1. Então, vale um resultado parecido com o do quadrado, né? Que se você pega o volume, multiplica pelo primeiro outro valor, então a bola é o que minimiza essa quantidade. Né? É o menor, como é que eu posso dizer? Ela é como se fosse assim, a superfície, né? O conjunto que minimiza essa quantidade, que tem a menor quantidade possível dessa coisa. E aí a graça de novo aparece que tipo, vale a igualdade se somente se o seu ômega também é a bola. Então, de novo, é uma desigualdade que você diz, em inglês se diz sharp. Eu não lembro como é que é uma desigualdade assim, é a melhor possível, né? Porque no sentido de que se no pior dos casos o volume de ômega elevado a 2 sobre n vezes o primeiro outro valor ser igual a esse número aqui fixado, então esse é porque o seu domínio é a bola. Então, de novo, né, é um caso mais geral agora, né, um caso de dimensão maior, de que o primeiro outro valor mais a área determina a geometria em um certo sentido. Tá? Vamos lá. Então, tem mais coisa. Então, aqui tem um resultado de polia e... Como é que é o nome disso aqui? Polia... Nossa, eu não sei pronunciar isso aqui, não. Alguém que sabe aí um pouco mais de, sei lá, que língua é essa? Acho que é talvez alemão. 1951. Vale isso aqui. O resultado é assim, vale que lambda 1 de P é sempre maior ou igual que lambda 1 de R. Mas quem que é cada um, né? Então aqui então aqui vamos lá. Tá, então esse daqui é um triângulo ou quadrado quaisquer. E aqui, na mesma ordem, né? Esse cara aqui é um triângulo equilátero ou, na mesma ordem, um quadrado. Na verdade, aqui é mais forte, né? Aqui não é quadrado, é quadrilátero. Quadrilátero. Então, um quadrilátero qualquer, aqui é o quadrado. Ok, então o que eu quero dizer é o seguinte. Então, se você considera o mundo dos triângulos ou o mundo dos quadrados, então os
caras regulares, né? Ou seja, o triângulo equilátero, que tem o mesmo número de lados, ou o quadrado, que também o lado é o mesmo para todo mundo. Então, os regulares, né? Os polígonos regulares de ordem 2 e 3 são os caras que minimizam o primeiro autovalor. Então, para qualquer polígono de 3 ou 4 lados que você pegue o autovalor dele, o primeiro autovalor nesse domínio sempre vai ser maior ou igual que que o primeiro autovalor dos caras regulares. Tá, e aí, bom, isso daqui é o quê, né? Isso daqui é um, vamos escrever assim, isso daqui é um 3-ágono, isso daqui é um 4-ágono, né? 4 gono, e agora? Polígono, quadrado. Vamos deixar assim, tá? 4-ágonos, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu coloco um númerozinho aqui para dizer qual é o número de lados, tá? O que eu quero dizer aqui é que o problema de se isso vale para n ágonos com n maior ou igual a 4, melhor, maior que 4 explicitamente, ou seja, de pentágono para cima, não se sabe. Então aí, ó. Esse é um problema em aberto ainda. Para vocês verem o quanto é difícil esse problema, né? Porque uma mera desigualdade dessa, você não sabe se ela vale para aumentando o número de lados maior que 4. Tá? Então, é um problema bem, bem difícil. Mas aí, quem quiser um termo de pesquisa, tá aí. Esse tipo de desigualdade. E é legal dela que você pode anunciar rapidinho, né? Eu anunciei ela, assim, eu poderia ter anunciado ela no começo da palestra. Falaram que ela está sendo, que é espectro, colocado isso aí, falado, ó, tá aberto, vamos lá. Vou tentar resolver isso. Então, esse problema é legal por causa disso, porque você pode enunciar ele rapidinho. Tá, deixa eu falar agora de um resultado bem recente, que eu vi num congresso esses dias, achei legal pra caramba. Que se um n-ágono tem os mesmos autovalores de um n-ágono regular, então ele próprio é regular. Então, aqui é um problema um pouco mais... o resultado aqui precisa de um pouco mais de coisa, né? Porque antes a gente tinha alguma coisa do tipo, o primeiro autovalor vezes uma quantidade é igual ao primeiro autovalor vezes a mesma quantidade para o outro cara, né? Então, tem uma igualdade. Aqui não. Aqui você pede que todos os autovalores sejam iguais. E aí, se todos os autovalores são iguais, então o n-ágono tem que ser regular. Tá? E isso daqui eu esqueci de colocar os créditos aqui, né? Isso daqui foi provado por Lu e Roulette. E na incrível data de 2015. Então, isso é bem recente mesmo. E aí, bom, foi provado também depois, né, de provar esse resultado aqui. Não coloquei a data na minha colinha, mas foi provado que você não precisa olhar exatamente para todos os autovalores. Você pode olhar para até um certo limite, mas isso depende do N. Então, bom, enfim, só para dizer que tem um pouco mais de avanço com relação a isso. Você não precisa olhar só o primeiro, né? Mas você não tem como olhar só o primeiro, mas existe um limite ali. Então,
um número finito de caras que você consegue olhar para ver se o cara é regular ou não. Então, bom, até aqui o que a gente tem é o seguinte: os autovalores do Laplaciano recuperam a geometria no sentido de, por exemplo, polinômios serem regulares ou não, né? Polígonos serem regulares ou não. Então, de certa maneira, isso é engraçado. Mas ok, deixa eu falar sobre mais uma relação interessante que o cara prova lá, o Katz prova no artigo dele, naquele Can You Hear the Shape of a Drum? Ele prova o seguinte: se você pegar essa série aqui, não se assustem, por favor, eu não vou fazer conta com ela. Assim. Esse daqui é o Katz, em 1966. Ele provou isso aqui. Então, se você pegar essa série aqui, então note os autovalores aqui aparecendo. Ela, no infinito, ela se comporta como essa função aqui. 1/4 de πt vezes a área de ômega mais raiz de 4πt o comprimento, ou o perímetro, mais 2πt sobre 3, 1 menos o gênero de ômega. Aqui, na verdade, eu acho que está errado. Aqui é o comprimento de del ômega, né? Aqui é a borda, né? Do ômega. Aqui, ômega é um conjunto de R2, tá? Um aberto de R2. Tá bom, então, o que essa fórmula está dizendo para a gente? Bom, eu não vou explicar o que significa o comportamento infinito, até porque não é uma coisa que eu tenho plena certeza de como acontece, para mim poder explicar bonitinho, mas o que acontece é o seguinte: essa série aqui, você está somando o exponencial, né, com o expoente sendo os autovalores, basicamente, né? E aí, bom, quando você faz essa conta, então, utilizando os autovalores, então, se você souber, por exemplo, os autovalores, você consegue fazer essa conta aqui. Essa função você sabe montar se você sabe os autovalores. Eu acho que eu coloquei uma coisa errada aqui, deixa eu só corrigir. Se eu estivesse dando aula, alguém já teria brigado comigo, que eu coloquei o índice errado. Tá. Bom, o que acontece? Se você sabe todos os autovalores, você sabe fazer esse lado esquerdo. Mas do lado direito, eu estou dizendo que isso no infinito recupera a área de ômega, recupera o comprimento de ômega, o comprimento da borda de ômega, então recupera coisas sobre a geometria do meu domínio. Só que mais ainda, ele também recupera esse número estranho aqui, que tem a ver com a topologia de ômega. E o que eu digo com topologia? Esse número G de ômega é o número de buracos que você tem no seu domínio, no sentido de que, tipo, eu vou dar um exemplo, se o seu domínio for algo assim, aí tem, tipo, sei lá, vamos pensar assim, ó. Vou dar um exemplo concretaço, assim. Por exemplo, R2, você tira o ponto 0, 0. Se eu pegar o gênero disso aqui, isso aqui é 1, porque tem o buraco que você deixou quando você tirou a origem, tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, no infinito, né, essa série ali, fabricada com os autovalores, te recupera informações sobre também o número de buracos do seu domínio. Então, pode ver que existem várias coisas, né, sobre o domínio que são recuperadas quando você pega os autovalores do Laplaciano. Então, existe uma relação bem legal assim, entre a geometria e os autovalores. É mais forte, essa série, se eu não me engano, já generalizaram ela várias vezes, e o que acontece é que você
pelo que eu entendi, a conta que você faz é pegar essa coisa aqui, fazer a expansão de Taylor, sabe? E aí o que vai acontecer é que quando você expande para graus maiores, em dimensões maiores, e em superfícies que não são de R2, né, superfícies curvadas, esferas, coisas do tipo, os termos que aparecem depois são termos envolvendo curvatura e coisas do tipo. Então você também consegue ouvir a curvatura e outras coisas. Então, aqui a resposta que ele dá no artigo é o seguinte: você pode ouvir a área, você pode ouvir o comprimento da borda, e você pode ouvir o número de buracos que tem nessa, na sua, no seu, como é que é o nome? No seu tambor. Então, por exemplo, se você tem, né, o que chamam na música de ouvido absoluto, alguém dá um tapa no tambor e você fala, caraca, isso tem um buraco. Você pode garantir que tem essa coisa. Então, muito legal esse tema e essas relações vocês podem ver que isso está sendo estudado até hoje, né? Então, geometria espectral, que é o nome dessa área. Então, o nome de tudo isso aqui que eu fiz aí em cima se chama geometria espectral. E aqui, na verdade, a gente lidou com um problema, com um único problema, né? Que é tipo, como que os autovalores recuperam a geometria. Então, isso daqui é o problema isoespectral. Então, problema no sentido de, se eu tenho os autovalores, eu determino o meu domínio, isso pode ser perguntado diferente, né? Você pode perguntar assim, se eu tenho dois domínios com os mesmos autovalores, então eles são geometricamente o mesmo? Ok, então é por isso que é problema isoespectral, que iso vem de mesmo, espectral de espectro, e espectro é igual aos autovalores, né? Então, por isso que o nome é problema isoespectral. Isso daqui é uma área estudada até hoje. Claro que, na verdade, eu poderia dizer que, tipo, hoje você estuda assim, nossa, na profunda generalidade, mas não, vocês viram que tem esse problema com polígono. Claro que as técnicas são de análise braba, assim, mesmo assim, os temas ainda são temas que perduram por bastante tempo e são difíceis, né? Então, a geometria espectral normalmente é bem complicadinho por causa disso, mas é legal porque tem um monte de coisa para resolver. Então, se você quer se aventurar assim, um monte de problema difícil, a geometria espectral é um bom caminho. Tá, então isso aqui foi uma introdução mais histórica, assim, um pouco mais branda do problema, e agora eu vou falar um pouco sobre o meu caso e sobre o que eu estudo. Deixa eu ver. Eu tenho 17 minutos? Acho que dá para falar isso. Bom, então o que acontece? Visto que você tem que já descobriram que, bom, se eu tenho todos os autovalores de Laplaciano agindo em funções, eu não recupero a geometria da minha superfície, o que acontece é que as pessoas começaram a... Não foi por causa disso, né? Mas aí o que pode ser natural se perguntar é que, tipo assim, será que, sei lá, dado uma superfície, dado o que a gente chama normalmente de variedade, que é a generalização de superfície para dimensão qualquer, eu sei que existem outros espaços que não são de funções, mas que são tipo funções, que são construídos a partir dessa variedade, ou dessa superfície. E aí, nesses conjuntos, você também tem uma noção de derivada. Então, naturalmente, você também tem uma noção de Laplaciano. Então, você tem outros Laplacianos que surgem, né, nesses espaços e coisas desse tipo. E aí, bom, aí você pode fazer a pergunta, será que eu souber os valores do Laplaciano nas funções e nessas outras funções malucas aí que aparecem em variedades, eu consigo determinar? A resposta é não, mas também tem vários resultados envolvendo, né, esses outros Laplacianos generalizados sobre variedades, e esse problema espectral é levado para um nível também bem abstrato em relação a isso.
E nesse campo mora eu. Eu trabalho com uma dessas generalizações do Laplaciano. Então, eu vou explicar mais ou menos como você pode fazer isso. Então, primeiro, então vamos pensar que M aqui é uma variedade riemanniana. Bom, para quem não sabe o que é uma variedade riemanniana, pensa no que eu falei. É um conjunto, tem parametrizações ali e tal, e você tem uma noção de ângulo e você tem uma noção de comprimento. Mais especificamente, você tem uma noção de, para quem sabe um pouquinho mais, você tem uma noção de produto interno nos espaços tangentes. Então, na verdade, se você tem só essa parte aqui, você já consegue fazer a construção do que são chamados os espaços de formas diferenciais sobre a variedade. Então, isso aqui, formas diferenciais. E o que são formas diferenciais? De maneira, assim, bem geral, eu posso dizer que eles são funções, né? Então, isso daqui são funções, assim, digamos, ômega, que saem dessa variedade e levam no que a gente chama de formas alternadas. Formas alternadas no espaço tangente. De TXM, na união dos espaços tangentes. Eu vou chamar de TM, que é o fibrado tangente. Aqui, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o que fazem as formas diferenciais. No geral, você consegue escrever toda a forma diferencial com uma soma de funções assim, de vezes a dx e 1, dx e 2. Tá bem preciso isso aqui, tá? Mas acreditem em mim, é melhor para vocês. Outra hora, provavelmente vocês, quem vai fazer geometria, vai se deparar com esse problema, com essa coisa de forma diferencial eventualmente. Mas o que eu quero dizer com isso é que formas diferenciais é a linguagem que os geômetros encontraram para fazer a integração sobre variedades. Então, a ideia uma das ideias, né, de fazer geometria diferencial é você poder transformar o cálculo em uma coisa que não depende de você estar dentro em um domínio de RN, né? Enfim, aí a linguagem que você encontrou lá para você falar de integral nesse tipo de contexto é o que a gente chama de formas diferenciais. E quando você volta lá para RN, as formas diferenciais têm a ver com os dx, dy, dz lá do cálculo 3, tá? Então, tipo, tudo que você está fazendo lá, na verdade, é integrando forma diferencial, se você for pensar na linguagem de geometria. Mas o importante é que eles são tipos de funções que não devolvem, né, valores reais. E antes a gente estava pegando funções que devolviam reais, né? Pega f de ômega contida em R2 para E. Então aqui você vai pegar uma ômega que sai da sua superfície e leva em formas alternadas, seja lá o que significa isso. E aí, beleza. Então, o que acontece é que, bom, eu tenho uma noção de derivada desses espaços. Você consegue derivar uma K-forma e devolver uma K mais 1 forma. Assim. E o que é isso aqui análogo? O que isso daqui generaliza? Isso aqui, quando você está em R3 e M é igual a algum aberto de R3, o D, vamos chamar de DK aqui, né? Só para ficar bonitinho. Você pode identificar o D, o zero, que sai, aqui tem essa coisa, né? A gente chama por definição que o lambda zero é justamente o conjunto das funções que saem de M para E. Então, o D0 sai de funções e ele vai ser identificado com o gradiente. O D1 ele sai de 1 formas e leva para 2 formas e ele é identificado com o rotacional divergente.
O que do gradiente da zero é rotacional do gradiente da zero, né? Só aí quem tá mais... Eu acho que é rotacional. O D1, ele é o rotacional, o D2 é o divergente. Tá? Então, de certa maneira, essas construções aqui generalizam esse tipo de aplicação, tá? Só que aí em dimensões maiores. Mas o que acontece? Quando você tem, agora sim, isso aqui vale para variedades gerais, mas se eu coloco se é riemanniano, nossa, agora que eu percebi que tem bastante pergunta aqui, eu já paro para responder as perguntas, tá? Eu não reparei que as perguntas estavam acontecendo. Rotacional do gradiente da zero. Tá, então é isso. Então o D1 é rotacional. Bom, então se a variedade é riemanniana, você tem a noção de produto interno, e se você tem a noção de produto interno, você tem a noção de adjunto. Então você pode pensar no DK adjunto. Qual que é o problema? Né? Assim, aqui é DK. Então, o DK adjunto. Né? E aí, bom, então esse cara aqui vai das K mais 1 formas para as K formas. E aí, bom, feito isso, você define um Laplaciano. Que é basicamente fazer assim, dk estrela, depois de dk, mais dk depois de dk estrela. Assim. E por que eu estou definindo assim? Porque esse é o jeito certo de fazer as coisas. Se você volta no começo, esse Laplaciano aqui devolve o original. Então, de certa maneira, esse é o cara que generaliza o Laplaciano para esses espaços estranhos aqui. E por que ele é bom? Né? Porque também ele é elíptico, autoadjunto, e também vai ter os autovalores assim. Lambda 1, lambda 2, lambda n. Só comentando aqui que existe uma divergência de sinais aqui. Tem gente que chama Laplaciano de menos aquela coisa, ou mais aquela coisa, e dependendo disso, muda a ordem aqui dos autovalores, se eles tendem para infinito ou se eles tendem para menos infinito, mas no geral é a mesma coisa. Na verdade, eu acho que, eu falei para a Mônica que não ia ter polêmica, né? Mas normalmente os analistas preferem sem sinal e os geômetras preferem com sinal. E aí eu acho que talvez eu seja mais analista, porque eu prefiro sem sinal, porque eu não gosto de menos aparecendo nas contas. Mas enfim, depende um pouco da sua escolha, como os autovalores vão funcionar, se eles vão ser positivos ou vão ser negativos, mas não muda muita coisa se você só considerar os sinais diferentes. Tá bem, então eu comecei meu mestrado trabalhando com esses caras aqui, e agora eu tenho só 7 minutos, eu achei que 17 era suficiente, mas eu gastei 10 explicando forma de fazer. Então eu vou falar um pouco sobre esse tema aqui e dizer que ainda vale para casos mais gerais, você pode considerar o que a gente chama de fibrado sobre uma variedade, pegar as seções, você sabe derivar, e se você sabe derivar e seu espaço é bom o suficiente, você consegue calcular os autovalores usando técnicas bem robustas. Assim. Então, eu vou fazer o seguinte, deixa eu explicar então qual que é o que foi o meu trabalho. Então, beleza, aqui você tem um Laplaciano no geral, né? Aqui definido para formas e tal. Beleza, então vamos pensar assim, eu vou fazer um caso particular e dizer que isso vale para todos os casos. Se você pensa na esfera, vamos pensar em M como sendo S2, a esfera em R3, para ficar legal. Bom, vou dar uma descrição rápida da esfera de um jeito diferente, que provavelmente vocês não viram, mas é super legal. Bom, como é que eu posso escrever todos os pontos da esfera? Bom, minha esfera é assim, né? Olha só que interessante. Bom, escolhe um ponto aqui da esfera. Vamos pegar esse ponto aqui, que é o ponto 001. Tá? 001? 001, se for XY aqui em cima, 001. Bom, então eu não quero isso.
Vamos pegar vamos pegar o ponto 100. Por capricho. Assim. Beleza. Então, eu vou descrever toda a esfera a partir de rotações e esse ponto. Como? Bom, digamos que eu tenho um outro ponto aqui. P. Sei lá. Pontinho P. Bom, se eu rodar certo a esfera, eu consigo levar o ponto 100 até esse ponto P, né? E o que é rodar aqui? Rodar é pegar 100, vamos escrever ele como um vetor coluna, e multiplicar por uma certa matriz, A. Né? E é isso aqui dá P. E essa matriz aqui, ela pertence ao grupo SO3, no sentido de que det A é igual a 1 e A é uma matriz ortogonal. Né? Então, A transposto é igual a inversa. Tá? Isso aqui é coisa de geometria, talvez euclidiana. Eu acho que eventualmente vocês veem alguma coisa assim, não vê, não? Que essas matrizes SA3, elas preservam comprimentos, né? Porque ela é ortogonal, mas também ela não é uma reflexão, porque ela tem determinante 1. Coisas coisas de geometria euclidiana. Tá bom. Então, só que tem um problema, né? Eu posso, sei lá, só vendo a imagem eu tenho duas rotações, né? Que levam no ponto P. Então, eu posso descrever assim, eu posso dizer que todos os pontos da minha esfera são alguma matriz vezes o vetor 00, mas pode acontecer isso aqui, né? Aí você fica, pô, tá bom, não é injetivo essa minha construção. Mas, essa equação aqui implica que B menos 1 de A de 100, multiplicação de matrizes só, tá, gente? Isso daqui fica 100. Por que eu posso inverter? Porque a minha matriz tem determinante 1, é diferente de 0. Mas o que está acontecendo aqui? Isso daqui está dizendo que as matrizes B menos 1 de A, B menos 1 vezes A, fixam o ponto 100. Mas o que é fixar o ponto 100 aqui? Uma rotação. O que é uma rotação fixar o ponto 100? Significa que fixa esse eixo, então você só está rodando a esfera em volta desse eixo. Mas rodar a esfera em volta de um eixo é só rodar num plano, né? Você só está rodando assim. Mas rodar assim é só pegar uma matriz em SO2. Então, é como se você dissesse que esse cara aqui pertence às rotações do plano. Tá bom? Então, como é que eu posso escrever a esfera? Eu posso escrever a esfera como, eu te dou uma rotação, mas eu digo que todas as rotações que se fatoram assim por rotações que fixam um certo eixo, te dão o mesmo ponto. Então, você diz que a esfera SA3 é a própria... vai ser o grupo de rotações módulo essa relação aqui, né? Que é um cara vezes o inverso da outra dá uma rotação que fixa o eixo. Tá, qual que é a graça disso aqui? A graça disso aqui é que, primeiro, como é que eu posso dizer? O Laplaciano, ele comuta com rotações. Então, se você roda assim, e aí R pertence a SO3, então o Laplaciano ele comuta com essas rotações. E aí, para quem já viu, significa que como é que eu posso dizer isso aqui? E aí, para quem já viu isso daqui, significa que delta é um homomorfismo de representações. Eu não vou ter tempo de explicar o porquê homomorfismo e por que é representação, mas quem tá ligado já deve ter entendido, quer dizer, mais ou menos, né, porque eu tenho que dizer o que é a ação, né, nas funções e formas, enfim. Mas o que acontece? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Então, o seu grupo SO3, ele está agindo na esfera S2. Isso implica que o meu SO3
ele também vai agir, por exemplo, nos fibrados de formas de S2, assim. Só que isso daqui, essa é uma ação linear, né? Ele age por transformações lineares nesse espaço, e é um espaço vetorial, então isso daqui vira uma representação. Vira uma representação. Então, um espaço vetorial que você tem uma multiplicação por um elemento de grupo que é linear é uma representação. Só que, bom, todo grupo assim, ele está associado a uma coisa que a gente chama de álgebra de Lie do grupo. Que é basicamente um espaço tangente, né? Mas isso daqui é álgebra de Lie, né? E o legal é que essa representação também vira uma representação de álgebra de Lie. Tá? Então, o que acontece? Esse tipo de representação aqui é bem estudado. Representações são muito bem estudadas. No caso dessas álgebras de Lie, no caso, por exemplo, de SO3. Mas o que eu quero dizer com bem estudado? Significa que eu consigo dizer quais são todas, a partir de certos parâmetros, eu posso dizer quem são esses parâmetros, calcular esses parâmetros, sabe? Tipo assim, tá bem determinado mesmo. Eu consigo dizer tudo sobre essas representações. E o legal é que essas representações são parametrizadas por, sei lá, aqui vai ser SO3, então você SL3 vai ter, eu acho que vai ter 2 parâmetros aqui, eu posso estar errado, tá? Mas aqui você tem K1, K2, pertencentes a Z ao quadrado. Então, essas representações são parametrizadas por duplas de inteiros, satisfazendo certas propriedades, né? E aí, beleza. E aí a graça toda, tipo, eu não vou ter tempo de explicar mais sobre isso, mas o que acontece é que, por causa do Laplaciano comutar com a ação do SO3, então esse daqui está em SO3, ele também vai comutar com a ação digamos, de uma matriz A, de uma matriz Azinha. Oh, meu Deus. Da álgebra de Lie SO3, SOzinho 3. Mas isso significa que os autoespaços o conjunto de autofunções, né, do Laplaciano são o que a gente chama de subrepresentações. E aí as subrepresentações do seu espaço, a gente também sabe dizer bastante sobre ela e tal. E você consegue dizer quais representações são, sub ou não, das outras, olhando só para esses parâmetros aqui. E a graça toda é que os autovalores são recuperados por K1 e K2, por exemplo, né, nesse caso aqui. Então, bom, aqui tem muita conta aqui no meio, tem um monte de coisa super interessante, mas eu poderia ficar falando sobre esse tema por mais 8 horas aqui, porque tem muita coisa legal aqui no meio e tal. Mas aqui eu só quero dizer assim, o que eu trabalho na minha pesquisa tem a ver com essa relação aqui entre o Laplaciano e essas ações de grupos e tal. E por que eu falei disso daqui antes? Porque essa escrita aqui é muito importante, né, para fazer as contas, tá? Isso significa que, por exemplo, SO2 é determinado... o espaço tangente de SO2 é determinado pela álgebra de Lie SOzinho 3, dividido pela álgebra de Lie SOzinho 2, sabe? Então, tem um monte de relaçãozinha, um monte de conta que você pode fazer ali com relação a essas coisas. O que acontece é o seguinte, o que no fundo é SO3, né? SO3 é um conjunto de simetrias da esfera, né? Porque toda vez que você pega um ponto, pega a esfera e aplica as rotações de SO3, ela vai ficar, tipo, ela continua sempre dentro da esfera, né?
Então, de certa maneira, são as simetrias da esfera. Mas ainda você pode dizer que você consegue mostrar que cada simetria da esfera, no sentido de geometria riemanniana, também está em SA3. Então, é literalmente um conjunto de geometrias. E, bom, o comportamento, como essas simetrias são bem comportadas com relação ao laplaciano, isso permite com que eu transforme o meu problema de análise em primeira análise, um problema de análise, através de identificações, e aí você usar toda a matemática que você conhece, para transformar num problema de álgebra de Lie. E problemas de álgebra de Lie vão trazendo um problema de achar inteiros, assim, tipo, um bagulho meio que tipo, vira um problema aritmético. Assim. Tanto que nos últimos dias eu estava fazendo umas contas explícitas com relação a isso, e eu estava literalmente fazendo soma de K1, K2 inteiros, assim. Basicamente abrindo um monte de identidade, sabe? Identidade polinomial, assim, abrindo produto notável. Porque, no fundo, toda essa matemática é difícil, laplaciano, problema complicado. Quando você tem simetrias boas no seu espaço, ou seja, simetrias que eu sei determinar, tipo SO3, eu consigo dizer bastante coisa sobre o espectro. Na verdade, eu consigo calcular aqui. Nesse caso, eu tenho como calcular mesmo, dizer quais são, quantos são os outros valores e coisas do tipo, só sabendo que o meu espaço tem simetrias o suficiente. Então, simetrias dão uma nova cara para problemas difíceis de matemática. Acho que essa é a grande mensagem da minha pesquisa. Isso aqui dá para se estender também, né? Porque para várias coisas, assim, tipo, eu tenho um seminário uma vez que você conseguia dizer quais são os níveis de energia possíveis para um elétron no átomo de hidrogênio usando essa mesma ideia. Porque, no fundo, o Lagrangiano lá, que modela, ele é um laplaciano, basicamente, então eu posso usar a mesma técnica. Mas então, acho que é isso. Acho que eu estourei bastante meu tempo, eu tô com medo da organizadora. Imagina, Luiz. Foi muito massa essa apresentação. Foi muito legal porque eu consegui entender muita coisa, estou orgulhosa de mim mesmo. A parte de formas diferenciais ali, tudo são coisas que eu estou vendo agora, inclusive o professor Caramelo está aí. Se eu fosse que eu não tivesse entendido, talvez eu ia levar um chachado depois. Mas deu para entender muita coisa e você falou do tambor, eu só lembrava que a gente teve um mini curso para o PET, tá lá inclusive no canal do YouTube do PET Matemática, se ele quiser ver depois, sobre computação musical, onde o problema principal estava em calcular os espectros. Então, legal! A gente fez bastante coisa sobre isso. Então, se alguém achou interessante as aplicações disso, tá? Matemática aplicada tem isso, mas não, eu achei muito maneira a sua apresentação. Se eu poderia falar por 8 horas, eu ficaria 8 horas aqui ouvindo. Nossa. E, na real, teve mais comentários que eu fui fazendo ao longo do caminho, né? Tipo, algumas piadinhas só. Deu para ver que é um algebrista. Ele continua o mesmo. Bom, na verdade, assim, laplaciano existe... Porque, ó, pra gente olhando, tipo, a gente nunca viu o Laplaciano, ele é tipo, meu Deus. Só que para quem, eu acho que se tiver analista aqui, eu acho que vai concordar comigo, e principalmente geômetro, quem mexe com análise em variedades ou em RN mesmo, gosta muito do Laplaciano porque ele é muito bem comportado. Esse negócio dele ser elíptico, autoadjunto e tal, ele dá um monte de propriedades sobre o Laplaciano. Então, no geral, as pessoas procuram operadores no espaço que você está trabalhando, que eles tenham as propriedades que o Laplaciano tem. E aí, bom, basicamente, as pessoas ficam tentando, tipo, tentar imitar o Laplaciano ali, tipo, ele não é exatamente um Laplaciano, mas ele também é elíptico. Ele é elíptico. Porque, de acordo com o professor de análise que eu tive, a teoria de operadores elípticos surgiu só para estudar o Laplaciano e coisas parecidas, assim. Daí, no final, tomou outro rumo, mas, enfim. Mas e aí... E é verdade também, tem os operadores de Dirac. Enfim, o operador de Dirac é um operador que ele é ao quadrado, dá um Laplaciano, e aí você também consegue fazer todas essas contas que eu estou fazendo para o operador de Dirac. Enfim, tem um monte de coisa e as pessoas normalmente gostam de achar Laplacianos nos lugares, e principalmente Laplacianos que sejam facilmente determinados, coisas do tipo, porque eles modelam muito bem, eles te dão várias propriedades interessantes, e ele é muito bem comportado.
por mais que não pareça. É que eu acho que para entender o quão bem comportado ele você precisa de muito mais linguagem, assim, tipo, no fundo, as equações puras, assim, são realmente bem difíceis, né? Pô, deu x, deu f, um monte de somatório, e aí um monte de derivada, aí você fica, pô, não sei. Mas se você joga na linguagem certa, por exemplo, aqui no meu caso, a linguagem certa foi espaços com bastante simetria. E aí ele vira um operador linear no espaço de dimensão finita. Sabe? Então, eu acho que é isso. O Valtociano ele é complicado, mas depende de onde você olha. Para muita gente, ele é um chuchuzinho. Eu entendi que você é um grande defensor dos Laplacianos. Eu preciso defender o que eu estudo, né? O professor Caramelo está ali comentando que sobre o índice do Laplaciano e a topologia, a característica de Euler, que a relação entre isso também é muito bonita. Essa é uma parte que eu não cheguei a ver, mas o índice é aquele índice, tipo aquela coisa do Atia lá, do teorema do índice de... Se o professor quiser abrir o microfone, não sei se pode abrir, não tem problema. Mas era isso. Legal. Eu preciso pesquisar sobre isso. Existem coisas sobre o Laplaciano ainda aqui. Sobre EDP no geral e variedades que eu ainda não aprendi. Que é tipo, sei lá, essas coisas do índice e coisas do tipo, eu nunca cheguei a tocar nisso. Tem um problema, tem uma coisa relacionada ao que eles chamam símbolos do operador, que num contexto bem mais geral, os símbolos eles também ajudam a tirar propriedades de geometria das variedades a partir dessas coisas chamadas símbolos, porque, bom, eles vão estar relacionados também com essas representações e tal, dependendo da simetria da variedade. São coisas aí também que eu gostaria de aprender mais pra frente. Mas é isso, eu não conheço essa coisa do índice. Se o professor Francisco quiser dar uma palestra um dia sobre isso, eu vou aparecer. Eu te mando daí a divulgação. Faço o intermédio. Acho que era isso, então. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado por ter aceito o convite, ter encarado essa, né? Foi muito bom te ouvir. E, bom, convido também. O professor falou que eu também não sabe muito sobre isso. A gente tem que descobrir quem sabe, né? O cara que sabe tudo. Quero nomes na minha mesa. Carta de recomendação.